Vamos entrar aqui no STF, pela porta da frente. Coloca na tela aí, a Quest trouxe uma notícia, trouxe uma pesquisa. Ontem a gente abordou uma outra pesquisa aqui que a nossa querida Carol Esponza tinha trazido, e a Quest hoje soltou uma outra pesquisa confirmando. Olha aí, ó, menor índice de confiança em relação ao STF, tá? Desde 2022. Abre a matéria aí e inverte. Vamos lá. Olha aí, ó, atingiu o maior número, o menor nível desde novembro, a confiança, né, no STF atingiu o menor nível desde novembro de 2022, tá? O levantamento mostra que o índice de brasileiros que não confiam no STF subiu de 47% em agosto de 2025, para 49%, tá? Em março, mês atual. Já os que confiam na corte caiu de 50% para 43%. Tá? Outros 8% disseram não saber ou não responder. Ou seja, aí você tem a confiança despencando e a desconfiança aumentando. Já cruzou. É a boca do jacaré. É a boca do jacaré. O STF hoje está na boca do jacaré. Entre os lulistas, é óbvio, né, que enquanto ainda é útil, né, o STF ainda está sendo útil, 71% afirmam confiar. 21% dizem que não. Outros 8% não souberam responder. Entre os eleitores que consideram de esquerda, nas não lulistas, 77% afirmam confiar, 18% dizem não confiar. No grupo de independentes, 51% afirmam não confiar, enquanto 36% dizem confiar. Entre os eleitores de direita não bolsonaristas, 77% afirmam não confiar, tá? E 20% dizem confiar. No grupo dos bolsonaristas, a desconfiança chega a 84%, enquanto 13% afirmam confiar. Claro, é óbvio, as pessoas foram perseguidas por esse STF, pelo que pensam, pelo que falam, pelo que defendem, algo absolutamente impensável na altura do campeonato, nessa altura do campeonato, numa democracia. Tá? A pesquisa foi realizada aí em meio à pressão, claro, que o STF está sofrendo em relação ao esquema do Banco Master. E aí, claro, vamos colocar o Master, coloca o link 2 aí, porque o caso Master está pesando no voto aí de 67% dos brasileiros consultados pela Quest. Tá? Ok? Abre aí, inverte. Olha aí, ó. Cerca de 7 em cada 10 afirmam que levariam em conta o caso do Banco Master antes de definir o voto nas eleições deste ano. 38 dizem que evitariam votar em qualquer candidato envolvido no caso do banco do Daniel Vorcaro. 29 afirmam que levariam o caso Master em consideração junto com outros fatores. Né? Então a gente tem aqui, soma aqui, 8 com 9, 17, 2 com 3, 67%. Já 20 dizem que não levariam o escândalo em conta da decisão. A minoria realmente aí bastante restrita. Tá? E aí, o último dado dessa pesquisa importante, antes de eu passar para a nossa fã de pesquisa aqui, que é a 72%, você já trocou aí? Coloca aí, é o terceiro link. 72%, tá, dos entrevistados pela Quest avaliam que o Supremo tem poder demais. É óbvio, né? É óbvio. Pode virar aí. Olha aí, 72% dos brasileiros concordam com a afirmação STF tem poder demais. 18 discordam só. E 2 não concordam nem discordam. 8 não souberam responder. Então, assim, a maioria absoluta do brasileiro está farto dessa turma do STF. Dessa não, das duas turmas. Júlia Luci. Seguindo aí, tá? Só vou trazer o próximo parágrafo, que é interessante, ó. Abre aí pra gente, por favor. Não, volta a matéria. Isso. O levantamento também abordou com os entrevistados se eles consideram importante votar em candidato ao Senado comprometido com o impeachment dos ministros do Supremo. Nesse caso, 66% concordam e 22% discordam. Bom, pode voltar aqui para mim. Olha o quanto esse assunto deve ser explorado se a gente quiser uma mudança eleitoral esse ano. 72% das pessoas acham que o Supremo tem poder demais. Eu estou falando, gente, que esquerdistas e centristas concordam que o Supremo já passou dos limites. Então, candidatos que consigam vocalizar nesse sentido, mesmo que estejam em partidos de direita, mesmo que tenham uma roupa de direita, podem conseguir pegar voto dessas pessoas aí. E quando fala que é necessário pedir o impeachment, cai aí para 66%, então é uma queda de 6% em relação à primeira pergunta, mas ainda traz uma ampla maioria. Então, se a direita brasileira continuar firme
na exposição desses excessos e continuar brigando em relação a isso, aí, gente, a gente tem condições mesmo de trazer aqueles votos indecisos, aqueles votos das pessoas que ainda estão se posicionando, estão querendo saber sobre os seus candidatos. Agora, eu particularmente fico muito feliz de ver uma captura dessa, Cláudio, porque apesar de até pouco tempo atrás a imprensa consociada ter medo de falar sobre os excessos do Supremo, falar dos abusos do Supremo, a gente observa que a opinião pública foi atingida em relação a isso. Isso pode trazer para a gente um sinal de que as redes sociais estão conseguindo furar as bolhas, estão conseguindo levar mensagens para além do público que eu estava particularmente imaginando. Então a gente precisa continuar sendo consistente e ter coragem para falar, gente. Por mais que a censura, por mais que as ameaças continuem sendo feitas, nós temos que ter coragem de falar sobre certos temas e o excesso do Supremo é o principal deles, porque também está conectado diretamente com a corrupção. E a gente comentou aqui ontem que corrupção tornou-se o principal item de preocupação do eleitor brasileiro. Eu acho que essa questão do STF, ela é muito importante para essa eleição presidencial, porque ela está diretamente ligada ao Banco Master. E quanto mais o Banco Master estiver ligado ao STF, aquele candidato que tiver uma postura e um discurso anti-STF, ele consegue fazer com que as suas intenções de voto sejam catapultadas. Vamos pensar exatamente dentro da teoria política como é que isso funciona. Você tem claramente a população duvidando do STF. E o STF está envolvido diretamente em mais de 129 milhões de vezes na questão do Banco Master. E com esse desgaste todo, a gente pergunta: quem esteve na trincheira contra o STF durante todos esses anos? Foi a família Bolsonaro, foi a direita brasileira. Então, esses grupos certamente têm a legitimidade para falar e criticar o STF e o ministro Alexandre de Moraes. Porque, afinal de contas, eles estiveram no foco da família Bolsonaro e da direita brasileira durante todos esses anos. E eles possuindo essa legitimidade e a população brasileira descontente com o STF, isso reforça o discurso eleitoral de Flávio Bolsonaro para a presidência da República. É um bom timing que isso esteja acontecendo nesse momento para a campanha de Flávio, porque fornece a ele o discurso perfeito e legítimo para ele surfar nessa desilusão, vamos chamar assim, da população brasileira com o Supremo Tribunal Federal. E eu acho, Cláudio, que isso tem muita água para rolar ainda debaixo dessa ponte e pode impulsionar muito a candidatura do Flávio Bolsonaro até outubro. Sem dúvida nenhuma, já está definido, já está claro que o STF, ele dessa vez vai pautar a eleição, só que de outro jeito. Isso. Por isso que eu sempre digo, a roda da fortuna, do destino, ela gira mais rápido do que esses imbecis pensam. Isso. Por isso que eu falo, você de esquerda que apoia esses abusos, pare de apoiar imediatamente esses abusos, seu animal. Você vai ser alvo desses abusos. Você não consegue enxergar isso, seu militante? Hoje você está achando que, beleza, está prendendo a direita, bolsonarista. Você amanhã vai ser o preso, cara. E aqui eu faço sempre um apelo. As nossas lideranças políticas, os nossos deputados, os nossos senadores, precisam voltar a fazer política. Eles têm que dar o exemplo. Política é feita na argumentação. Política é feita na articulação. Hoje você só tem política, ou a maior parte da política é feita de duas maneiras. Ou por corrupção, tá? Na base da propina, que é a grande forma. Hoje a graxa institucional da política brasileira é a propina. Não é de hoje não, tá? Mas hoje como nunca. Ou via judiciário. Especialmente quando a esquerda perde uma votação, vai lá nas barras das togas desses ministros. E hoje a gente está vendo que as duas coisas caminham juntas. É corda e a caçamba.
A gente precisa, essa é a nossa diretriz, esse é o nosso lema, essa é a nossa bandeira, a gente precisa ensinar as pessoas como fazer política. Eu respeito, pode ser de esquerda, de centro, de cima, de baixo, de onde, não importa. Eu respeito aquele político que faz política, não que fica igual criança, essa turma da bancada da chupeta, perdeu, vai chorar no colinho do Moraes, vai chorar no colinho do Flávio Dino, perdeu, vai chorar no colinho do Edson Fachin. Vocês são ridículos, tá? E nem daqueles. Aí, os outros que recebem mala para poder votar, pô, esses aí, meu amigo, esses aí, eu digo para vocês, ó, turma do Nordeste, especialmente, não é à toa que o Nordeste e o Norte são as regiões mais atrasadas do país, porque o povo insiste em votar nos mesmos corruptos, nos mesmos esquerdistas, nos mesmos fisiológicos, nos mesmos coronéis. Parem imediatamente. Chega! Não dê mais um mandato para Arthur Lira, para Renan Calheiros, para nenhum deles. Pelo menos escolha um nome novo. Helder Barbalho. Parem de votar nessa gente. Parem. Simplesmente parem de votar, Carol Esponza. Cláudio, deixa eu trazer um ponto que ainda a gente não trouxe aqui. Eu até te mandei no WhatsApp, que é um tweet do Felipe, né? Do Felipe Nunes, que é o CEO da Quest. Você consegue passar aí? Que ele mostra, o Felipe sempre faz nas pesquisas dele, ele divide em grupos, né? Lulista, bolsonarista e ali o meio, centro, esquerda não lulista e direita não bolsonarista. E é muito impressionante a quantidade de esquerdista. Bota no 3, por favor, né? No terceiro post aí do fio da thread do Felipe. É impressionante a quantidade, né? Olha só, quem foi mais afetado negativamente pelo escândalo do Banco Master? Posicionamento político. Essa briga que a gente ainda vive no Brasil. Ontem eu trouxe também da pesquisa Meio Ideia a quantidade de gente que sequer ouviu falar no Master, 30%. Esse povo com certeza é petista, gente. Com certeza é um povo que vota no PT. E aí agora, olha a quantidade de gente dentro dos lulistas, né? Ainda colocando a culpa no governo Bolsonaro. Muita gente ainda botando a culpa no governo Bolsonaro, na esquerda não lulista também. Essas pessoas é aquele povo que não tem dados, não tem evidência, não tem nada que você mostre que vai fazer eles entenderem o buraco que a gente tá. E isso é muito sério, porque essas pessoas acabam, né, essa base eleitoral do PT. Quem vai virar essa eleição seria aí os independentes, uma parte da esquerda da direita não bolsonarista. Eu já perdi a esperança dessa parte dessa esquerda não lulista que consiga enxergar o que a gente está acontecendo, principalmente de um candidato, né, como Flávio Bolsonaro, que vai para o segundo turno, considerar, né, entra aí nessa parte mais, segundo esse gráfico, mais à extrema direita, não que falo de extrema direita, mas essa direita mais radical aí, né, sendo bolsonarista. Então, é muito sério isso que a gente vive no Brasil, por isso que a gente não pode dar como ganho. O escândalo do Master é sim uma janela de oportunidade para o Flávio. Isso tem uma outra pesquisa do Felipe, posso passar aqui, também que mostra quanto cada presidenciável variou. O Zema variou 2% para cima. Gente, não estou defendendo Zema, variou de 3 para 4, sei lá, pouco. Mas o que é essa melhora aí de 2 pontos percentuais do Zema? Já é uma campanha que o Zema está fazendo, os intocáveis do Supremo, já batendo nessa tecla do STF. Então, qual que é a minha análise diante de todas essas pesquisas? A gente tem essa janela de oportunidade, mas o Flávio tem que começar a abraçar a full. Não adianta só assinar a CPI, né, essa última CPI que ele assinou do Alessandro Vieira, que está essa discussão aí, se é legal, se não é legal. Ele assinou depois que já tinha as assinaturas necessárias, né? Acho que ele é o 29, eu acho, e já tinham as 27 necessárias. Todos os presidenciáveis precisam, de fato, abraçar essa causa e falar, a gente precisa fazer impeachment do Alexandre de Moraes, impeachment do Toffoli. Não dá só para surfar a tragédia do Master, precisa trazer a solução. Então, é isso que eu enxergo aqui em todas essas pesquisas. Realmente a direita tem uma janela de oportunidade, mas ela precisa ser abraçada a full, né? E a corrupção
corrupção ainda está. Ontem você até tinha falado isso, Cláudio, que a corrupção passou ali a violência, mas na pesquisa da Quest, a violência ainda está 27% como o ponto mais, né, de maior preocupação do eleitor, e a corrupção vem embaixo. Então é aquilo assim, que mais precisa acontecer no Brasil para os petistas acordarem? Pelo visto, nada. Eles simplesmente não querem ser acordados do sono profundo deles. Então a gente precisa trazer esse voto do eleitor independente urgentemente. Uma hora o pessoal vai entender que a violência é fruto da corrupção, né, Ari? Exatamente. A violência é o combustível da corrupção. A violência ela existe para facilitar a corrupção. O medo. Tendo em todos os sentidos o medo. A questão do Supremo é interessante. Eu digo sempre, você não pode plantar melões e querer colher abacates. O Supremo é o que foi plantado. Agora, eu acho interessante um detalhe em relação ao Supremo. Pouca gente reflete, inclusive a OAB, os juristas. O Supremo de hoje é decorrente do pacote de abril de 1977 do gás. E por que aquele pacote de abril foi implantado? Com essa mudança da estrutura jurídica no Brasil. Porque em função da que a justiça descentralizada não permitia determinados atos autoritários. Criar uma estrutura jurídica hierarquizada permitindo atos autoritários e o Supremo Federal da forma como foi feito. Enfim, então a gente vem montando um Supremo, uma estrutura jurídica e não só o Supremo, isso vai desde as comarcas até Supremo Tribunal Federal, que não é o retrato do Brasil. O brasileiro não é isso. Então eu acho que nós estamos com uma discussão muito importante para que, já num processo político maior, se faça uma reformulação das atribuições dos três poderes, executivo, legislativo, judiciário, mais harmônicas e menos dependentes uma da outra. Eu acho que é um caminho importante que se faça isso. E eu acho que esse é um caminho a ser proposto pelo presidente Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, já estou chamando o presidente Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, e principalmente dentro dessa linha que a direita apresenta de eleger senadores preocupados, não só com o impeachment de um ministro ou esse ministro, mas com senadores preocupados em olhar para o judiciário, para olhar o que significa esse judiciário na vida de cada um dos brasileiros. É importante ver isso, porque nós não podemos ter as situações como nós temos hoje, cobrar uma dívida é impossível. Você hoje vai cobrar uma dívida e você não recebe. Eu tive um caso, por exemplo, receber os expurgos inflacionários do Plano Collor, fui receber agora. Isso não existe. Questão dos precatórios e por aí vai. Ô Ari, você não recebe porque você não tem os advogados certos, né? Se você tivesse, você receberia. Olha aqui, ó. E depois é o seguinte, e só um detalhe que eu gostaria de comentar. Essa questão do Alexandre de Moraes e da consultoria da esposa, isso é coroar todo esse processo, porque como um ministro da importância do Alexandre de Moraes se dá o desplante de apresentar publicamente e justificar depois uma consultoria que não vai se discutir nenhum mérito, que é completamente absurda. Ou seja, essa desfaçatez é que nos atinge. Não tem moral nenhuma. Dúvida.